Eita, 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 galerinha, galerinha, galerinha. Retornamos. Eita, turma forte, ó. Vamos que vamos, minha gente. E aí? Tô vendo que vocês não colocaram, se estão com dúvida ou não, né? Começamos mais uma gestão de pessoas number one. Número um aí. Vamos que vamos? Olha o conteúdo. O conteúdo vai falar sobre gestão de pessoas nestas eras, na perspectiva de que eu tenho que entender qual é o impacto dentro da organização, saber diferenciar exatamente recursos humanos de gestão de pessoas, e agora vocês já sabem que vocês têm que estar implantando ferramentas da administração dentro dos recursos humanos. O que a Venato, gente, ele reforçou nessa perspectiva da Revolução Industrial, lá em meados dos anos 50, né? Século XX, que a cultura organizacional ela vai passar por modificações, mas ela vai conservar algumas tradições, tá? A perspectiva é de que eu sempre vou ter pessoas com o intuito de fornecer a mão de obra. Lá nessa década, você tinha essa perspectiva de quê? De que na industrialização clássica, a mão de obra era farta. Tá, agora nós temos também, continua tendo, só que a qualificação é o diferencial de hoje. Porque, por exemplo, na era neoclássica, que foi de 50 a 1990, isso fez com que a Segunda Guerra fosse o grande, né, fator que contribuiu até mesmo para as teorias comportamentais. Tá? Na era da informação, que veio depois dos anos 90, que agora nós estamos na era do conhecimento, mas é do conhecimento aplicado, ela foi o impulsionador para este conhecimento. Por quê? Porque aí os neoclássicos da administração e os clássicos começaram a entender que eu tinha que colocar ciência na informação. Ou seja, a informação sozinha ela pode ser verdadeira ou falsa, mas com ciência, com a ciência, ela sim vai gerar resultados, tá? Resultados para quem? Para os recursos humanos. Isso quer dizer o quê, teacher? Quer dizer que nestas eras nós tivemos alguns fatores que foram marcantes para dar o impulsionamento em relação a cada uma delas. O divisor de águas. O divisor de águas aqui num conceito nos anos de 1900 a 1950, foi a industrialização, que foi previsibilidade, com estabilidade, com pouca mudança, estático. No entanto, foi um berço de estudo para as relações humanas, burocráticas, clássicas e para a administração científica. Já na questão neoclássica, você entra com o quê? A capacidade de previsibilidade e entendimento da mudança, por meio de uma inovação, aplicando teorias que estruturavam aquele trabalho, verificando o comportamento do trabalhador especificamente, sistematicamente se preparando para contingências. Quando eu entro na questão da informação, a globalização ela quebra tudo isso e ela coloca como commodity para todas as pessoas a informação, acelerando as mudanças, trazendo incertezas e principalmente entendendo que a produtividade, a competitividade, a qualidade, o encantar, que hoje nós vivemos sobre isso, o encantar dentro do mercado faz parte do processo transitório mercadológico. Então, isso tudo impacta os recursos humanos, porque agora você sabe que precisa administrar os recursos humanos. Não é só mapear os recursos que tem. É você colocar dentro do processo ciência. O administrador de recursos humanos, e o nome está dizendo, né, gente? Ó, ele administra. Então, eu tenho que inserir metodologias, como planejamento. Eu tenho que estudar como eu vou organizar melhor, como eu vou desenvolver uma coordenação e um controle técnico e comportamental, como eu vou melhorar o desempenho daqueles profissionais que estão dentro da organização, com atitudes positivas e favoráveis para o aumento do quê, professor? Apenas o aumento do lucro das organizações. Porque é isso, meus queridos, que a administração de recursos humanos tem que estar focando. Eu foco na melhoria de condições de trabalho para que os meus
trabalhadores, talentos, sejam treinados, aperfeiçoados, orientados, monitorados e gerem lucro para as empresas. Porque nós vivemos em quê? Em um sistema capitalista, onde grandes mudanças vão ocorrer. E essas grandes mudanças, elas precisam ter pessoas preparadas. 7.000 companhias, gente, de mais de 130 países afirmam, tá, que o estudo realizado com prioridade em estrutura organizacional, ele consegue modificar as bases dos recursos humanos. Apenas 26 das empresas com mais de 5.000 empregados dizem estar organizados adequadamente para esta demanda. E 86% das companhias consideram que precisam sim disseminar constantemente a cultura organizacional. Isso feito por Michael West. E ele é um dos precursores na psicologia organizacional da Universidade de Management School. O que acontece aí a partir desse momento? A reflexão de que se eu tenho que ter planejamento e o planejamento ele deve ser flexível, eu tenho que partir para o mapeamento dessas mudanças. Onde é que ocorrem as mudanças? Em variáveis do macroambiente. Econômicas, tecnológicas e sociais são as primeiras a serem mapeadas como um diferencial, para que eu possa ter um diferencial competitivo dentro da organização. E você é o responsável por isso, porque você vai estar em conexão com todos os projetos que vão ser desenvolvidos. Como é que é, professor? É isso mesmo. Todos os projetos. E os projetos, por exemplo, de responsabilidade social, hoje, têm um peso muito grande, porque trabalha a questão do voluntariado, trabalha a questão da inclusão, trabalha a questão da empatia, trabalha a questão da equidade. Isso deve ser feito de forma gradativamente mais crescente. Isso vai ter que criar impactos que sejam impactos positivamente em evolução constante. A evolução tem que ser contínua. Em 5 competências principalmente. Olha só. Primeiro, o foco no desempenho. Segundo, em liderança. Terceiro, na dedicação de integração e integralidade ao trabalho. Quarta, especialização. E, principalmente, em saber que a empresa ela é cosmopolita, que a empresa está dentro de culturas e as culturas devem ser estudadas. As competências devem ser analisadas e essas competências todas precisam ser enfatizadas entre os CEOs. O que é que são os CEOs, professor? É uma nomenclatura em inglês que o C quer dizer Chief Executive Organization System. Os CEOs, o presidente dos presidentes. Todavia, entenda o seguinte, que a inserção de pessoas com necessidades, por exemplo, especiais, ou seja, dos grupos de minoria, hoje, é um dos principais desafios dos profissionais de recursos humanos. Como é que é, teacher? É isso mesmo que você ouviu. Você colocar e valorizar as minorias como um principal ativo. Tratar as pessoas com equidade. Esta palavrinha vocês sabem a diferença de COI salteado. Vocês sabem que eu vou ter um aumento de produtividade se eu quebrar preconceitos, se eu quebrar paradigmas, porque não é porque a pessoa tem necessidades especiais que ela é incompetente. Isso é um preconceito. Tem pessoas deficientes que são mais competentes do que pessoas tidas como normais. O mercado, gente, está aí para comprovar. A atuação operacional, ela tem que ser um fator estratégico para a organização. E as pessoas têm que estar envolvidas por meio de quem? De ativos realizados pelo gestor de gente.
diminuindo o absenteísmo, diminuindo os atrasos. E o absenteísmo seria o quê, professor? Seria a falta de vontade de você estar indo trabalhar, um sentimento extremamente nocivo para a organização. Porque neste modelo, ele tem que ser estabelecido um modelo de controle das competências, onde você tem que alinhar os colaboradores ao primeiro tripé, que é missão, visão e valores. Missão, a razão de ser da organização. Visão, projeção de futuro da organização. Valores, os princípios que esta formulação estratégica vai levar. Eita, professor, aí no sentido anti-horário, porque aí você já desconstrói, né, todo o movimento, você vai para o quê? Elaborar indicadores. Que tipo de indicadores, professor? Como, por exemplo, acompanhar o cliente interno e externo. Como, por exemplo, acompanhar o financeiro das organizações, dos setores. Como, por exemplo, verificar o que está acontecendo com os processos internos. Verificar o que está acontecendo com os processos internos. Como, por exemplo, aprender dentro da organização e crescer com este aprendizado, para aí definir metas com seus prazos respectivos, mapear as competências de quem, como, onde pode estar envolvido nessas metas, planejar as ações dessas pessoas que estão dentro dessas atividades e ter feedbacks em relação às pessoas que têm competência para executar essas ações. Ou seja, um modelo de gestão por competência valoriza o investimento capital intelectual, meus queridos. Intelectual dentro das organizações. É aí que eu entro na perspectiva do gestor. Por isso que é gestão de pessoas. Por que tem que ter? Tem que ter um gestor. Tem que ter um gestor e de preferência que ele seja o quê? Líder, e não que ele seja chefe. E aí você já sabe a diferença de um líder para o chefe. O chefe, ele é responsável pelo quê? Pela centralização e não controle. O controle é bem diferente, você controla, mas você não interfere de forma autoritária. O líder, ele tenta disseminar o conhecimento, o líder, ele tenta ser um agente de mudança, trabalhando e minimizando a resistência, trazendo as pessoas para junto da sua gestão, uma gestão consultiva, participativa, servindo de informações e conhecimento, entendendo que as pessoas que estão na equipe fazem parte desse contexto. Todavia, esse gestor, esse cargo especificamente, eu posso ser um líder sem ter o cargo, ok? Eu posso ser. E o ideal é que eu tenha a minha autoliderança e que lidere pessoas independente do cargo, porque o cargo vai ser uma consequência. A excelência no serviço é pelo menos o que se espera para se manter uma gestão, se estimular os colaboradores, o comprometimento, mas o comprometimento ele pode ser de três formas. Ele pode ser de forma afetiva, normativa ou instrumental. Opa, afetivo é claro que envolve a emoção daquele colaborador em relação à empresa. O normativo, ele vai estar comprometido à organização com as questões das normas e regulamentos, procedimentos internos, então ele só faz o que está escrito nas normas. O instrumental, ele vai analisar a relação de custo-benefício, ele vai fazer alguma coisa pela organização, ele vai ser comprometido? Vai, mas só se a organização também der alguma coisa em troca. Resultado, uma troca de valores, e essa troca de valores, que podem ser monetários ou não, mas podem consolidar alguns construtos que nós temos que também enfatizar, como por exemplo, construto da educação de pessoas, foco
nas estratégias de aprendizagem, mas principalmente mantendo a ética e a responsabilidade social. Foco na inteligência social, onde eu valorizo o desenvolvimento das pessoas, mas dos relacionamentos, da comunicação transparente, da diversidade e o respeito do trabalhar em equipe. Foco na organização como forma de criar e inovar, desenvolvendo a organização numa cultura de criatividade constante. Foco na ênfase do trabalho cognitivo, dos experimentos entre líderes, independente dos cargos, de gerir o conhecimento e a passagem desse conhecimento seja disseminada. Foco nos profissionais que solucionam problemas e não só apontam os problemas, que trazem alternativas de empreender com novas ações, de planejar, de implantar, de implementar novos procedimentos e métodos. Tudo isso, meus queridos, é para quê? Para que você tenha mais musculatura intelectual dentro da sua função de recursos humanos. Então, você não pode parar na função administrativa. A tua estrutura de competência ela tem que estar alinhada ao que há de mais atualizado. Você tem que saber, por exemplo, que as tuas ações, elas vão buscar sempre a eficiência, sempre o custo especificamente, mas a redução de custos, ela vai ser mensurada pela tua capacidade do saber fazer. Know-how nada mais é do que saber, o know-how, saber fazer. Eita, professor, e se você sabe fazer, você sabe aplicar, você sabe analisar um relatório quantitativo e mostrar, por exemplo, para os diretores, para os proprietários da empresa, que você gera resultados positivos para a organização. Função de RH é entender que na mente do recursos humanos, dentro da gestão de pessoas, você tem que estar vigilante constantemente a todas as tarefas e não deixar de se preocupar com a sua família e nenhum segundo deixar de mostrar isto também, que os colaboradores precisam ter essa ênfase, que nas suas estratégias técnicas elas precisam ser, elas são infalíveis. Ok, mas a manutenção do bom relacionamento entre as pessoas, ela é mais infalível ainda. E a paciência precisa ser trabalhada constantemente, principalmente com técnicas. Por quê? Porque você vai ter que estar acionando o seu córtex frontal, neofrontal, que está aqui na frentezinha, com oxigênio, para que você tenha esta paciência ilimitada. Não esquecendo que a tua memória ela vai ter que ser muito boa. Por quê? Porque você vai ter que ter a habilidade também de registrar isto na tua memória RAM. A tua memória RAM é o registro automático de memória, onde você grava tudo, mas você precisa registrar isso também em papel, de forma digital. O teu poder de criar, gente, vem da capacidade de você estimular também o seu cérebro. Fora que o principal combustível é a automotivação. Então, na mente do gerente de RH, vocês, meus queridos, que vão fazer a diferença neste mercado pujante, é entender isso. Entender que o papel da gestão de pessoas é estar focado nestas mudanças estratégicas. Vocês só vão conseguir tornar as empresas mais competitivas se forem catalisadores desses esforços de transformação. Se vocês puderem estar imbuídos do verdadeiro sentido de gerenciamento da cultura, da organização, do desenvolvimento das novas competências, da formação das equipes em específico, do envolvimento das pessoas no processo de transformação. O papel estratégico aí é desempenhado, ele passa pelo recompensar das atividades próprias. E a área de recursos humanos, ela está muito ligada à questão do estratégico. Hoje, o fator do como atingir as metas é importantíssimo para os recursos humanos. Então, é só então que você começa a ter uma outra noção do que pode ser realmente o gerenciar as mudanças estratégicas. Veja bem, seleção,
avaliação, recompensas, desenvolvimentos constantes, ampliação dessas recompensas, a ênfase no recrutamento especificamente falando, tudo isso ligado ao quê? Ao comprometimento, à visão, o que vai ser, o que vai ocorrer na definição dos subsistemas que vão ser administrados pelos recursos humanos. Lembre-se, meus queridos, lembre-se que é um fator de liderança. E o líder, durante uma crise, ele precisa ter uma mentalidade extremamente o quê? Empática. Mostrar para o seu time que se importa e entende e respeita a situação de cada um. Ele tem que ter coragem e perseverança, estar disposto a fazer lançamentos sem garantia de sucesso e se manter firme e persistente. Ele tem que ser confiante num contexto de capacitação, de negócios e principalmente saber escutar alguns palpites. Os instintos devem estar aflorados. Só que ele tem que saber resistir à pressão. A resiliência, o suportar, também faz parte deste processo. Porque só sendo resiliente é que eu consigo atingir os meus objetivos, as minhas metas. A serenidade, o autocontrole, o equilíbrio da gestão das emoções, a canalização do estresse, a busca por resolutividade dos problemas, vai sim, lembre-se disso, influenciar mais e mais a equipe, mas principalmente a sua vida como um líder. Porque este nomezinho aqui, meus queridos, crise, que eu já falei para vocês, ele vai existir para o resto da vida. De crise em crise nós vamos vivendo. Mas lembre-se, eu posso tirar o S e eu posso deixar só CRI. Na crise, você precisa criar. Crie. Na crise, você precisa se empenhar. Opa! Toda vez que você entender sobre a busca por estratégias, tem que saber que o recurso humano está ali. Ele tem o poder e ele deve ter a consciência de que as pessoas vão estar ali formulando e tentando implantar as estratégias organizacionais, buscando o quê? Um diferenciador dentro desse processo. O comprometimento, de novo, gente, é parte disso. A busca por este comprometimento, ela está ali ligada a este contexto. Opa, então não há uma adaptação passiva, tem que ser uma adaptação proativa. O sentimento de proatividade, ele tem que existir para sempre, meus queridos, para sempre. Então, você que está sentadinho aí na cadeirinha, aí em Buriti dos Lopes, em Curral Novo, em Francisco Macedo, né? Em Manuel Emídio, em Pau d'Arco, em Porto, em Prata do Piauí, a galerinha toda forte aí, em São Miguel da Baixa Grande, presta atenção, nos bizus do tio Loyola, presta atenção. Por quê? Porque essas mudanças constantes, elas estão ligadas ao diferencial competitivo do macro ambiente. Mas o micro ambiente também tem que ser revisto internamente. Eu não posso, por exemplo, deixar de pensar em instrumentos de endomarketing na organização constantemente. Ou seja, eu não posso deixar de estar ali sendo mapeados. Meus queridos, eles também são molas propulsoras. A metodologia de endomarketing, ela é uma estratégia para que você possa atingir os objetivos a longo prazo. Por quê? Porque pessoas automotivadas e o marketing interno funcionando dentro da organização, pode ter certeza, isso aí vai ser importante.
impactante. Ou seja, alguns fatores, por exemplo, de algumas empresas, eles ressaltam para o sucesso organizacional da gestão de pessoas. Principalmente o Google, gente. O Google ele tem uma política que ela é impactante na gestão de gente. Por isso que nós estamos trazendo para vocês aqui, tá? O que ele coloca como diferencial? Primeiro, olha aí, segurança psicológica. O quão é confortável você se sentir assumindo riscos no seu time, sem se sentir inseguro ou envergonhado. O quanto te empoderam, o quanto se trabalha dentro do Google uma metodologia chamada empowerment, que é o empoderar, é confiar nas pessoas. Esta confiança, ela te dá mais o quê? Primeiro, a confiança dos colegas, o assumir de responsabilidade, te deixa numa condição extremamente confortável, entre aspas, de comprometimento, porque isso vai impactar onde? No trabalho, não é? Resultado, você vê que se você estiver acreditando no trabalho que você está, a sua produtividade vai estar mais clara e a tua estrutura ela vai simplesmente dar o quê? Significado ao trabalho. E este significado é saber o seguinte: todos do time estão trabalhando para algo que é pessoalmente importante. Ou seja, gente, ó, propósito. Qual é o propósito de você estar fazendo recursos humanos? É trabalhar no Google? Opa! Já começa então a estudar inglês. Professor, hoje inglês está disponível na web, tá? Está disponível na web. E você pode se disciplinar para trabalhar. Tá querendo realizar um sonho? Pois é. O que é que você está fazendo para ir em direção a ele? O Google sempre pergunta isso na sua gestão de pessoas. Nessa gestão de pessoas, eu quero que vocês entendam o seguinte, recapitulando todo esse histórico. O reconhecimento do ser humano, gente, é muito importante. A gestão deste reconhecimento é mais ainda. Você ter parte deste valor, e é um valor que seja único, ele é parte desse processo. Então veja o seguinte, você que está com a mentezinha bem ainda, né, iniciando o dia, entendendo o quanto é importante ter essa noção de valorizar as pessoas internamente. Estrategicamente, o impacto é que as pessoas valorizadas, elas sabendo quais são as suas atribuições e orientadas para estarem lidando melhor nas relações humanas, pode ter certeza. Você dando condições para elas produzirem, elas vão gerar lucro para a organização. Elas vão poder encaixar as pecinhas do quebra-cabeça. Agora, dê e faça com que a empresa ressalte, dê uma relevância maior ao fator do ser humano, porque é o principal capital. O capital humano, o principal capital. Todavia, nós temos essas nomenclaturas de gestão de talentos, de gestão dos parceiros, que estão lá nos stakeholders, né? Ou eu posso chamar o meu cliente interno, meu funcionário de parceiro também. O capital sendo administrado intelectualmente para saber o seguinte, basta só dar treinamento para as pessoas? Não, eu tenho que saber se essas pessoas estão aplicando o capital intelectual dentro da gestão de pessoas. Opa, então, desenvolver, operar e produzir para competir é a máxima do recurso produtivo. Só que eu tenho que saber se ele equilibra o criativo com o racional e principalmente se o emocional faz a diferença, porque é ele que vai fazer com que você mantenha o seu trabalho. Se você não aplicar, não investir, tá? Preste atenção. Não aplicar, não investir na tua gestão comportamental, você não se mantém no ambiente de trabalho. Todavia, entenda o seguinte, que neste conceito da gestão de pessoas, o que a Venatra reforça muito.
é um conjunto de decisões que você vai ter que integrar com outras pessoas. É uma forma de estar lidando e influenciando os colaboradores, os funcionários dentro das organizações. Você vai estar gerindo de forma estratégica. Opa! Então, é esse o fator que é diferencial? Sim. O que acontece nesse exato momento, meus queridos? É que o recurso humanos, ele precisa estar sempre próximo das questões relacionadas ao ambiente de trabalho. Ele não pode se furtar de que ele é o responsável pela qualidade de vida e ele tem que estar ali como um ativo deste potencial humano. O que eu quero dizer para vocês? Pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela. Olha só. Gente, colaborador, ele sempre vai falar bem ou mal de recursos humanos. Certo? Sempre, professor, sempre. E assim, você não tem como agradar todo mundo. Isso é verdade, professor. Você não tem como agradar todo mundo. Uma outra verdade é o seguinte. Recursos humanos, na gestão de gente, ele vai estar entre a cruz e a espada. Certo? Entre a cruz e a espada. Como é que é isso, teacher? Como é que é isso, teacher? É o seguinte, meus queridos. Quando você for discutir sobre políticas de gestão de pessoas com a direção, você vai falar para a direção, por exemplo, para o nível estratégico, para o proprietário, para o conselho administrativo, o quanto é importante se trabalhar em endomarketing, empowerment, né? O quanto é importante você ter benefícios, pagar a metade de um curso de graduação dos colaboradores, pagar a metade de um plano de saúde. O quanto é importante isso. Aí, a direção vai dizer o seguinte: você está sendo muito em prol dos colaboradores. Seja mais em prol da direção. Você vai escutar isso. Escreve o que eu estou falando, presta atenção. Você vai escutar isso. Certo? É o seu papel, indo para o nível estratégico. Mas quando você for conversar com os colaboradores e pedir para eles se empenharem mais, produzirem mais, colocarem mais o conhecimento em prática, mostrarem que estão ali com gana, com garra, com determinação, buscando o propósito da empresa, alinhados à visão, missão e valores da organização, você vai escutar dos funcionários: ah, você está muito do lado dos donos da empresa, dos diretores da empresa. Ou seja, você não vai conseguir agradar todo mundo, não é? Até aquele que morreu assim, ó, de braços abertos assim, ó. Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí, ó? Olha aqui, ó. Olha bem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Não teve? Não é? Não teve? Vou botar mais pro lado aqui, né, meu diretor? Pra aparecer tudo, né? Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Mais pra cá, olha aqui, mais pra cá, ó. Não teve? Um que morreu assim, ó. Teve. Esta criatura agradou todo mundo? Então, se você, como recursos humanos, for querer agradar a todo mundo, já era. Já era. Nem como profissional, certo? Não sendo de recursos humanos, já era. É fazer o que tem que ser feito e ponto final. Acabou. Porque você vai ser cobrado por isso, não é? Agora, entenda muito isso, gente. É importante demais você ter essa percepção. Aprenda o quanto você pode se dedicar a esta situação. Olha só o quanto é importante, meus queridos, você ter esse entendimento. É discernimento, gente. Discernimento. Galerinha, não é brincadeira, não. Perceba que nível estratégico não é para qualquer um. E vocês vão ocupar o nível estratégico. Lembra sobre isso aí. Certo? Você vai ser o diferencial, gente. Vocês estão na geração Z. Essa geração Z aí, pode ter certeza, a geração que se diferencia.
Vocês vão chegar a impactar dentro das organizações, porque já chegam com nomenclaturas, com ferramentas, metodologias que são diferenciais, competitivos. Veja quanto você pode se dedicar e chegar para fazer diferença realmente, diferença dentro dessa perspectiva toda organizacional. Presta atenção nisso aí, hein? Você pode ser o divisor de águas, como foi o estudo lá de Elton Mayo. Você pode ser esse estudo, você pode fazer esse estudo, você tem esta possibilidade. Então, se empodera mais disso, entende sobre isso, para que você já entre e as pessoas olhando assim, olha, tem o curso de RH e já está trazendo nomenclaturas que a gente já tinha escutado, mas a gente não consegue implantar. E esta pessoa que fez o curso de RH no canal Educação está conseguindo trazer mudança. Já pensou tu escutar sobre isso aí? Não é brincadeira não. Eu vou ficar muito orgulhoso e eu sei que tem muita gente aí que eu ainda vou ouvir falar muito no nome de vocês aí. Pode ter certeza, pelos 4 cantos do planeta Terra, certo? Voltando aqui para os nossos slides, meu diretor, vamos que vamos, galerinha. Então veja, para a gente ir para a reta final da nossa disciplina, missão deste administrador de recursos humanos, desse gestor de gente, qual é? Olha aí, ó, quero que só que você veja a percepção aí. Veja aí, ó, o primeiro é igual ao segundo. Bem, promover o desenvolvimento das organizações através do desenvolvimento das pessoas. Promover o desenvolvimento das pessoas através do desenvolvimento das organizações. Então, uma coisa puxa a outra sempre, meus queridos. Olha, a missão aí é constante. Olha o quanto você pode ver e atender o seguinte, ainda existe empresa nessa década de 30 aqui? Existe. A gente tem a evolução nos últimos 70 anos aí, mas a gente tem ainda, por exemplo, um sentimento fascista dentro de algumas organizações, que vem com essa frase aqui, ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Meu Deus do céu, a tirania ainda tem gente pensando dessa forma dentro das organizações? Tem. Ainda tem ainda, isso é da década de 30, viu? Só para vocês terem ideia, olha a postura aqui do chefe. Olha a postura do chefe aí, babando em cima do colaborador. E lá em 40, na década de 40, onde a gente tinha a inserção dos advogados, dos especialistas. Por quê? Porque Getúliozinho, ó, ele vem ali consolidando a CLT, consolidação das leis trabalhistas. É claro que ela foi inspirada lá numa perspectiva fascista, mas aí é que entra o antagonismo, que aí é que consolidou de os direitos serem contestados do trabalhador. Todavia, aprenda o seguinte, aprenda que na década de 50, a ênfase na industrialização, como nós falamos, ela teve os estudos de Taylor e de Fayol, que a gente mencionou, mas buscando a administração como a ciência, não como a arte. Tá? A ciência ela é um diferencial aí. Agora, quando eu falo da industrialização, é saber o seguinte, ó, eu tenho especialização, olha aqui, era um ali na roda, outro na direção, outro na outra roda, certo? Ok, cada um fazendo um procedimento diferenciado, as mulheres aqui, não é? Numa uniformidade, a estandartização e a produção em série. Todavia, na década de 60, o que a gente tem? A influência do paz e amor, eita, a filosofia dos hippies entrando na gestão. Professor, paz dos sindicatos, amor em relação à polícia, à repressão, porque a gente tem uma prévia aí da ditadura entrando em cima das situações, os sindicatos aflorando, os sindicatos patronais, eles já antecedendo o que iria acontecer lá nos anos 70. A busca pelo poder em uma estrutura de corporação, ou seja, entendendo que nos anos 70 ele já está fazendo a prévia para os anos 80, que é buscar a origem do nascimento do RH, um RH que fosse revolucionário, meus queridos, que eu pudesse gerenciar as crises, que eu pudesse estar ali atrelado aos sindicatos. Veja bem que é isso que consolida os anos 90, onde você vai ter a primeira percepção
da contradição entre o RH mocinho e o bandido. Lembra aí, ó. Ah, não, o RH só faz pela direção. Ah, não, o RH só faz pelos funcionários. As fusões e aquisições e terceirizações, elas trazem esse respaldo. Mas a metodologia, por exemplo, do serviço de outplacement, o outplacement aí, em que? Em minimizar, tá? Minimizar os efeitos das demissões. O outplacement, num contexto de ver que os profissionais de RH buscam metodologias para integrar as pessoas, para aliviar o estresse, para testar os limites deste colaborador, porém, com qualidade de vida, mas com saúde mental principalmente, fazendo com que o comprometimento seja exalado, porque a crise vai continuar, ela é contínua. E aí eu tenho que ter o quê? Uma preparação. Esta preparaçãozinha, que eu quero já indagar agora na nossa atividade, é fazer com que você perceba o seguinte: qual é a reflexão que eu faço aqui, ó? O que deverá, como identificar, eu posso caracterizar o processo dessa pesquisa, dos instrumentos que são necessários, dentro do que Taylor e as relações humanas contribuíram com as escolas. Como é que eu posso fazer isso? Cite aí 2 exemplos, justifique esses 2 exemplos, pense aí, reflita sobre isso aí. Olha só, eu abro esta atividade para vocês terem a ideia, tá? Do que a gente mensurou durante essa aula. Pessoal de Prato do Piauí, São Miguel da Baixa Grande, de Porto, Pau d'Arco, Manuel Emídio, Curral Novo, Buriti dos Lopes. Esta reflexão eu faço e coloco para vocês, ó. Primeiro, eu busco aí discussões em relação à insatisfação dos colaboradores. A escola de relações humanas, gente, elas trazem fatores psicológicos, sociais, de produtividade. Vejam que, especificamente, Taylor ele enfatizou essas análises. Ele tem ali a sistematização científica da administração. Ou seja, trazendo a razão, mas não para por aí. Vou deixar para vocês, ó, a segunda atividadezinha também, para vocês olharem, tá? Vocês vão printar essa telazinha aí, ó, e vão fazer uma redaçãozinha bonitinha, tá? Uma redaçãozinha bonitinha em relação ao que está neste endereço aí. Quero que vocês depois olhem no YouTube, printa a telazinha aí, e quero que vocês façam aí umas 20 linhas aí de análise dessas etapas que são colocadas aí no YouTube. Meus queridos professores mediadores de São Miguel da Baixa Grande, de Prata do Piauí, de Porto, de Pau d'Arco, de Manuel Emídio, de Curral Novo, que mais? De Buriti dos Lopes. Quero vocês empenhados nisso, meus queridos, quero vocês empenhados nisso. E a terceira atividade que eu vou deixar para vocês, qual é? Você vai o quê? Vai resolver essas questões voltadas para o quê? Voltadas para entender um pouquinho mais quais são os pontos fracos e fortes, quais são as ameaças e oportunidades na aplicação da gestão de pessoas. Eu quero que vocês detectem, tá? Meus queridos professores e mediadores vão estar recebendo aí as respostas, não é? Eu quero que vocês possam estar aí junto com os nossos queridos, tá? Fazendo esse trabalho de aproximação, tendo em vista que esta nossa disciplina, ela busca a prática, não é, meu diretor? Então, meus queridos, estamos entrando no último minutinho da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aí, tá? Coloca o que gostou, o que não gostou, dá sugestões, coloca aí o que entendeu e não entendeu. E a aula vai ser assim, dinâmica. Vai ser assim, 2 horas de imersão dentro da gestão de pessoas 1. Tá certo? Ok? Gostaram? Foi boa a aula? Olha aí, Juliana Nunes colocou aí, show de bola, vocês é que são ótimos, vocês é que são maravilhosos, meus queridos. Então, quero mais participação de vocês nas próximas aulas, hein? Nós vamos botar quente nessa disciplina, tá certo? Vamos que vamos? Então, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, porque eu fui!